Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E lembre-se, pessoal, também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Ocorreu durante entrevista à Rádio CBN na terça-feira. Na versão do vídeo sem cortes, Lula questiona, abre aspas, que monstro vai sair do ventre dessa menina? Fecho aspas. A deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também compartilhou o conteúdo no perfil do Instagram. Na legenda, a petista escreveu, abre aspas, Lula está certo quando frisa que o aborto deve ser tratado como tema de saúde pública, além de ser um assunto que deve ser debatido com seriedade pela sociedade e pelo Congresso. Fecha aspas. Ana, começo com você. Nós abordamos esse assunto ontem aqui no programa, essa fala aí do presidente Lula, e não foi, ainda falamos, né, não foi só o Planalto e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que excluíram esse trecho. Alguns veículos de comunicação que repercutiram essa fala do presidente Lula também fizeram corte aí nesse trecho, nessa frase. É curioso que enquanto eles querem nos calar, né, enquanto eles querem calar um lado do espectro político ideológico e calar jornalistas independentes, a nossa reação não é a mesma. A gente quer que eles falem bastante, porque quanto mais eles falam, mais eles expõem as vísceras podres dessas pessoas que insistem em querer assassinar bebês nos ventres de suas mães. E agora tem mais, né? Se a mãe decide não abortar, é um monstro que vai sair dali. Ou seja, para o presidente da República do Brasil, que recebe carta de agradecimento do grupo terrorista Hamas, que inclusive assassinou bebês, decapitou bebês, crianças, mulheres, para o presidente da nossa República, bebês que possam nascer, né, vindos de uma relação como estupro, são monstros. Crianças são monstros. Se esses bebês crescerem, se tornarem adultos, são adultos monstros. Essa é o pensamento sobre a vida, sobre a vida. Paula, é um assunto tão difícil, porque se você perguntar para qualquer pessoa no Brasil que tenha 2 neurônios e um coração no peito, se a mãe decidir levar a gravidez adiante, porque a nossa legislação já protege a decisão da mãe de querer abortar no caso de estupro, mas se ela quiser colocar a vida acima da violência que ela sofreu, até porque a criança no ventre dela não é um monstro, é uma vítima também daquele absurdo que foi cometido contra aquela mulher. Eu acho que dificilmente um brasileiro com mais de um neurônio e um coração no peito falaria que aquele bebê é um monstro. É um monstro. Ontem eu mostrei aqui, trouxe o caso da Sami e de outra moça no Reino Unido, vítimas, né, de estupro, a menina vítima de estupro, e ela disse que ela tem as particularidades dela, mas que ela não é um monstro, ela também é uma vítima. O caso, Paula, a questão é se isso é discurso de ódio, você chamar bebês de monstro. Isso é discurso de ódio, é uma opinião ou é ciência, né? Porque eles falam tanto em ciência, 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 e de onde tirou essa conclusão do Lula? Que bebês
são monstros, bebês oriundos de um estupro são monstros. Tem mais é que deixar falar mesmo. Falem bastante, porque assim, não apenas o Brasil, mas o mundo vai conhecer as verdadeiras cores desse partido monstruoso que o Brasil não merece. Piotr, já comentamos aqui, eu tenho a impressão de que o PT não fez a transição do analógico para o digital, quando faz esse tipo de coisa de editar um vídeo, né? De cortar um vídeo que foi amplamente repercutida, essa entrevista aí que o Lula concedeu à CBN. Mas, Paula, esse é o Lula. O que me chama a atenção, e eu escrevi isso no meu artigo da Revista Oeste da semana passada, embora tenha sido com argumentos econômicos, eu me espanto com quem se espanta do Lula falar essas coisas. Quem acompanha a política um pouco mais de tempo sabe que o Lula tinha todos os preconceitos contra homossexuais, ele fazia piada disso, sempre foi grosseiro, indelicado. Esse é o Lula. Quando tiram o script do Lula, se você apagar da história o Duda Mendonça, que foi o marqueteiro do Lula lá em 2002, na eleição de 2002, muito provavelmente o Lula não teria sido presidente. O Lula perdeu, depois de perder para o Collor, ele perdeu 2 eleições para o Fernando Henrique. As 2 no primeiro turno. É um tranco na vaidade presidencial do Lula hoje que ele ainda não superou. Porque ele é o único presidente que perdeu em primeiro turno desde 88, né? Desde que a gente começou a ter eleições lá com o Collor. E o Collor ganhou no segundo turno, ele perdeu no segundo turno, portanto. Depois, nas 2 eleições do Fernando Henrique, porque ele tomou todas as decisões de ser contra o Plano Real, uma das coisas mais geniais, se não a mais genial para superar a hiperinflação que foi criada no mundo, e eu costumo dizer aqui, só para fazer um parênteses, que é o prêmio Nobel que deveria lamentar de não ter se dado aos criadores do Plano Real, não o Plano Real, ou os criadores lamentarem não ter recebido o Plano Real, porque era genial. Mas esse sempre foi o Lula. Quando a gente vê empresários se assustando agora com o Lula querendo intervir no Banco Central, derrubar a autonomia do Banco Central, bom, mas esse é o Lula, sempre foi o Lula. O Lula que disse essa frase que, convenhamos, isso é eugenia. Eugenia, para quem não se lembra, eu só vou aqui fazer uma menção rápida, era a base da raça pura, da teoria da raça pura, encampada pelo nazismo de Adolf Hitler. Eles não gostam de falar que tudo é nazismo, o Lula não fala nazismo para qualquer coisa. Bom, então agora, presidente, essa é uma informação que o senhor precisava ter. Você considerar uma pessoa que nasceu vítima de estupro, a partir apenas dessa referência e dizer que ela vai ser um monstro, bom, os nazistas diziam que aquela pessoa não podia nascer, aquela raça tinha que acabar, aquelas pessoas não poderiam mais existir, porque aquilo contaminava a raça ariana que eles pretendiam criar. Isso é eugenia, ou eugenismo, se você preferir. Isso é nazismo. Isso é uma coisa grave. Tanto que você vê, né, veículos aliados aí do Palácio do Planalto tiraram essa parte do monstro. A gente não vê, a própria Gleisi Hoffmann também tirou a parte do monstro. Está editando a entrevista? Nossa vida! Mas o Ministério da Verdade vai neste momento intervir? Porque a entrevista tem começo, meio e fim. E essa frase, ela é correlata à frase anterior. Não dá para editar. E é curtinha. Não vai aumentar muito tempo. Se por acaso as emissoras de televisão estão preocupadas com o tempo, o que não é o caso, né? TV a cabo já não tem mais esse problema. Enfim, é monstruoso o que o presidente disse, mas confesso a você que a mim não surpreende. Não sei quem está surpreso com isso. Bom, agora 18 horas, 14 minutos e a gente faz uma rápida pausa. O PT protocolou na Justiça uma ação contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por suposto conflito de interesses. A legenda acusa o chefe da autoridade monetária de fazer uso político do cargo e pede que ele seja impedido de se manifestar politicamente em eventos públicos. Na ação, o Partido dos Trabalhadores sugere que declarações públicas feitas por Campos Neto podem interferir na independência e na imparcialidade do Banco Central. Carlos Cauti, começamos essa com você. Ontem, inclusive, nós repercutimos trechos aí da entrevista que o presidente Lula concedeu à CBN, mais uma vez disparando críticas aí ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, enfim, acusando, inclusive, Campos Neto aí de prejudicar o país e também acusando aí Campos Neto de ter
um suposto lado político, segundo o presidente Lula. Claro que isso repercutiu no mercado, o dólar disparou. Para a gente falar aqui da moeda americana, né, atingiu aí o maior patamar desde o começo do governo Lula, desde janeiro de 2023, trazendo aqui uma informação por volta das 2 da tarde de hoje. O dólar bateu aí os R$ 5,48, com uma alta aí de 0,85%. Carlo Cauti. E não para de subir, né, Paula? Demonstrando para a genialidade do PT, né, a inteligência do PT, que a realidade tem esse péssimo bias neoliberal, né? Ou seja, toda vez que eles falam alguma baboseira, alguma bobagem, especialmente o presidente da República, adivinha só o que acontece? O dólar sobe e não está parando de subir. Muita gente já está vendo o dólar para os R$ 6, inclusive o dólar turismo já está sendo vendido a R$ 6 em alguns cartões de crédito, ou seja, aperte os cintos porque chumbo grosso vem por aí. Agora, essa briga, né, do PT contra o Campos Neto é coisa antiga. Desde o primeiro dia do mandato do presidente Lula, o PT escolheu como alvo preferencial o presidente do Banco Central, porque eles sabiam muito bem que a política econômica que eles queriam colocar em prática teria um resultado inexoravelmente do fracasso. Então precisavam achar um bode expiatório, alguém para jogar a culpa desse fracasso. Escolheram o Campos Neto. Agora, é óbvio que as declarações do Lula são muito mais perigosas, muito mais complicadas, provocam muito mais danos para a economia do que as falas do Campos Neto. Inclusive, muito pelo contrário, toda vez que o Campos Neto fala, o mercado tem um alívio, né, dá um suspiro mais tranquilo, porque sabem que ainda há uma base, uma âncora de salvação, mas o Lula, evidentemente, está nessa modalidade. Vamos tomar o Banco Central para reduzir os juros no nível muito baixo e tentar reanimar uma economia que está já respirando por aparelhos. Não vai dar certo. Já tentaram fazer isso com a Dilma durante a presidência de Alexandre Tombini. Tomamos uma inflação de 2 dígitos e 2 anos de crise econômica. Repetir a dose agora com um presidente do Banco Central, estilo Tombini, seria repetir, evidentemente, a catástrofe. E só para terminar, Paula, na Faria Lima já está instalado o terror, porque tem muita gente que está preocupada com a possibilidade que Aloysio Mercadante, que é atual presidente do BNDES, ou Guido Mantega se tornem os futuros presidentes do Banco Central do Brasil. O que seria, basicamente, abrir as portas para o apocalipse econômico no Brasil. E o dólar, que hoje está 5,50, 5,60 daqui a pouco, né, vai lá para as estrelas, onde não há limites de alta. Então, de novo, apertem os cintos, porque vem chumbo grosso por aí. Não é nada ruim que não possa piorar, Carlo Cauti. E o que aconteceu com o Galípolo, que era um potencial candidato aí para assumir o Banco Central? Pois é, o Galípolo, ele se demonstrou muito... É isso aí, pessoal. Se tem um forte, né, do atual presidente aí, de muitos, é falar mer, né? Posso nem terminar a palavra, mas para um bom entendedor, meia palavra basta. O cara só fala mer. O cara nunca tem nada de bom para falar. Tudo que ele comenta, cara, é sobre o que ele não entende. Por exemplo, é tão fácil você não comentar sobre uma coisa que você não entende. E o Lula não entende de muita coisa. E mesmo assim ele quer, porque quer ficar comentando. Aí sai essas coisas aí, ó. Doa a quem doer, né? Aos esquerdistas ali. Quem sofre muito é o editor do Lula, né? Essas pessoas aí, os assessores, eles que sofrem demais, né? Porque o cara vira e mexe, tá falando do que ele não entende. E assim, era para ter, né? Era para ele sofrer as consequências do que ele fala. Ou ele acha que porque ele é presidente, ele pode falar o que quer. Não, cara, o cara não sabe o que tá falando. Ele comentar isso aí, realmente, a criança não tem culpa, cara. Não tem culpa. Aí ele quer porque quer comentar. Foi assim na guerra da Ucrânia, foi assim na guerra de Israel, foi lá, fez todo o algazarra, comentou que não... Meu Deus, cara. E assim, sempre tem alguém lá, ó. Aê, parabéns, Luli. Parabéns. Sempre tem alguém lá para aplaudir, cara. Será que eles não percebem que o cara não tem capacidade nenhuma para estar onde está?
Olha o que ele fala nas entrevistas, olha o que ele comenta, olha as brincadeiras que ele faz. O que o Brasil mudou até agora? Nada, cara. Não tem absolutamente mudando para nada, tá mudando para pior. O Brasil tá indo para pior. O real desvalorizando, a economia indo pro lixo. Lula gastando dinheiro com viagens. Gastando e gastando e gastando e gastando e cada vez mais. Pelo amor de Deus, cara. O Senado tem que acordar. Esse tal de Pacheco aí, ó, tem que acordar. Faz o impeachment. Não tem poder para isso? Porque não dá, cara. Já tem 1 ano e meio, 2 anos de governo. Que mais que vão esperar? Vai esperar mais o quê? O que eles estão esperando? É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e seu comentário. Que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já.